pessoal, tudo bem? Hoje veremos a definição de vetores, vetores iguais, vetores diferentes e soma de vetores. Em especial, vamos ver vetores poligonais. Sejam todos bem-vindos. Então vamos lá. Vetores. Observe a imagem. Temos aí essa imagem, que ela é da Avenida Recife, Pernambuco, tá? Temos aí um observador. Imagina o seguinte, esse observador, ele se encontra com a família e aí ele puxa o assunto. Ele diz o seguinte: eu vi um carro muito lindo passando na Avenida Recife. Sua filha pergunta em que direção ele estava indo. O pai responde: direção da Avenida Recife. Sua esposa diz: em que sentido ele ia? Seu marido responde: sentido da Universidade Federal de Pernambuco. Seu filho pergunta: qual a velocidade dele, papai? Seu pai responde: uns 60 km por hora. Então, sem querer aí, eles puxaram o assunto de vetores, tá? Onde, neste assunto de vetores, ele já tem uma determinação. E que determinação é essa? Nós temos uma ideia parcial de direção, sentido e módulo. Então, observem que, sem perceber, essas perguntas vão determinar a sua família o vetor, que representará o veículo visto pelo pai. Agora precisamos lembrar da definição de um vetor. Então, o que é o vetor? O vetor é utilizado para representar o módulo, a direção e o sentido de uma grandeza física vetorial. E essa grandeza física vetorial, ela é representada pelo símbolo físico-matemático, tá? Então, para a gente entender mais sobre vetores, nós vamos enxergar o vetor? Então, vamos ver isso aí. Então, ele diz o seguinte: vetor do latim é vector, e ele significa condutor, tá? Então, o vetor reúne três informações que a gente já falou anteriormente. Quais são elas? Direção, sentido e módulo. Então, como é que a gente representa um vetor? Então, a gente vai representar um vetor por uma letra com uma setinha em cima. E essa letra pode ser qualquer uma letra, tá? Então, temos aí, ó, pode ser qualquer letra com uma seta acima. E aí a gente vai representar o módulo. Como é que a gente representa o módulo? A gente vai representar o módulo através de um símbolo matemático, tá certo? O módulo do vetor. Então, esse símbolo matemático, ele pode representar aí esse vetor dentro do módulo, tá? Ou então simplesmente pela letra, ok? Então, vamos entender, num exemplo, vamos observar aqui uma reta, tá certo? E que essa reta, ela vai ter aí um vetor V, onde nós temos aí os pontos P e O, onde a gente viu que o P está iniciando ali, ó, o O é o sentido que ele está indo, tá? Então, ó, dividir esse vetor em três unidades iguais, tá? Unidade 1, unidade 2 e unidade 3. A soma dessas unidades, nós temos aí a unidade 3U, tá certo? Ou seja, 3 unidades, tá certo? Então, observe a informação do vetor. Então, na informação do vetor, nós vamos ter a direção, tá certo? Então, observem aí que nós temos aí a reta R, tá certo? A direção, aí nós temos aí o vetor V, onde nós temos ali P e O. Então, este vetor está na mesma direção da reta, tá? Observem que essa reta, ela está na horizontal. Nós temos agora o sentido. Então, observem aí o vetor aí
no sentido que ele está indo, ou seja, o sentido desse vetor, tá certo? Ele está indo do ponto P ao ponto O. Então, nós temos aí o sentido desse vetor, certo? E aí nós temos agora o módulo. O módulo, como a gente viu, nós temos aí essas três unidades aí, a soma dela é o módulo do vetor, tá certo? Então, o módulo do vetor é a soma desses vetores, dessas unidades aí do vetor, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos ver vetores iguais. Quando é que o vetor ele é igual? Então, observe aí, eu tenho um vetor V, tá certo? E tenho um vetor W. Observem que eles estão na mesma direção, no mesmo sentido e têm o mesmo módulo, tá certo? Então, nós temos aí vetores iguais. Então, temos aí esses vetores, tá certo? E aí temos os vetores diferentes. Observem aí. Temos aí o vetor V, tá certo? E temos agora um vetor T. Observem que o sentido do vetor ele está contrário. Então, nós temos mesma direção, o sentido é contrário e o módulo também é igual, tem o mesmo módulo. Então, temos aí os vetores, esses vetores são os vetores diferentes, tá? Agora nós vamos ver a adição de vetores. Como é que a gente vai fazer a adição de vetores? Observe, eu tenho o mesmo sentido do vetor. Então, como é que é isso? Eu tenho um vetor A e tenho um vetor B. Então, a resultante desses vetores é apenas eu fazer a adição entre esses vetores. Adicionar o A mais o vetor B. Ok? Quando eles têm sentidos opostos, o que a gente vai fazer? Tem o vetor A e tem o vetor B no sentido oposto. Então, a resultante desse vetor vai ser a subtração entre eles. Então, nós temos aí que o vetor resultante é o vetor A subtraído do vetor B. Ok? Agora, temos aí pelo método poligonal. Então, temos dois casos pelo método poligonal. Então, observe aí o primeiro caso. O primeiro caso do método poligonal, nós temos aí o vetor A, temos o vetor B e temos o vetor C. Tá? Então, o vetor resultante, observem que nós iniciamos o nosso vetor neste ponto aqui, ó. Tá? Então, o vetor, ele iniciou neste ponto. Então, observe que ele terminou neste ponto aqui, ó. Tá? Iniciou neste ponto e finalizou nesse ponto. Então, o vetor resultante, ele partiu de onde iniciou. Tá? Então, ele partiu daqui, ó. Então, como ele partiu desse ponto onde foi o início, tá? Onde foi o início, então, esse vetor resultante, a soma dele é a soma dos vetores que nós temos ali, ó. O vetor A mais o vetor B mais o vetor C. No segundo caso, nós temos aí o vetor A, o vetor B, o vetor C, e aí nós temos a resultante. Observem agora que ele fez um círculo, fez assim, ó, como se fosse ele circulando aqui, fazendo uma roda, né? Vamos dizer que fosse uma roda, não é um círculo, mas no sentido que eles estão sempre um atrás do outro. Então, observe que ele iniciou aqui neste ponto, tá certo? Passou pelo vetor B, passou pelo vetor C e o vetor resultante está nessa posição. Então, ele voltou para o mesmo ponto. Então, quando isso acontece, nós dizemos que o vetor ele é nulo, tá certo? Então, a soma vetorial ela é nula. Então, nossa resultante é zero. Então, para a gente entender, vamos ver aqui o método poligonal através desses quadriculados aqui. Então, observe aí, tenho o vetor A, tenho este vetor B, tenho o vetor C e tenho o vetor D. Observem agora que nós vamos fazer essa reorganização. Botei ali o vetor A, coloquei o vetor B, coloquei o vetor C e coloquei o vetor D.
e aí eu vou colocar o meu vetor resultante. Observem que o meu vetor resultante ele está partindo lá de onde iniciou o vetor A. Então, esse vetor A que ele iniciou, então nós temos a soma desses vetores, que é A mais B mais C mais D. Neste outro exemplo aqui, observem que eu tenho aqui o vetor A, vetor B, vetor C e o vetor D. Observem agora que o vetor resultante, né? O vetor resultante, ele partiu do D e voltou para o mesmo ponto. Então, a resultante desse vetor, ela é nula. Então, se ela é nula, ela é zero. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí este assunto, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa parte aí. Tem mais ainda, tá? Nós vamos dividir isso aí em partes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí, compartilhem com os amigos, tá? Deem aí uma força aí ao nosso canal, tá? E nas próximas aulas nós vamos vendo mais assuntos. Nós vamos dar a sequência do próximo assunto desses vetores, resolvendo alguns exercícios para que vocês possam tirar o restante das dúvidas, tá? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula!